Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia, é o Olé pelo Mundo chegando na tela da Band. Um abração para todo o interior do estado de Minas Gerais, que passa a acompanhar agora tudo do esporte mineiro. E a gente tem um super convidado hoje, não tem não, Júnior Brasil? Tem sim, viu, Dilmari? É um jogador muito versátil, um jogador badalado, rodado, experiente e que pode dar muita alegria para o torcedor do Cruzeiro. Souza. Então, já que o Souza tá aqui com a gente, ele tá começando no Cruzeiro, conta aí pra galera. Nas coletivas a gente não tem muito tempo de falar, nem um pouco mais de bastidores, é essa a nossa ideia, né? De falar pro pessoal, contar um pouquinho mais do que é a sua vida. Tava morando aqui na Toca, é isso? A família tá chegando por aí, mas você tava hibernando aqui, super concentração, é isso? Super concentração, 15 dias. Primeiro, prazer estar falando com vocês, né? Um abraço toda Minas Gerais, uma cidade que eu cheguei me recebeu de braços abertos. A gente que agradece. Pô, o carinho, a educação do pessoal, do povo mineiro, é coisa extraordinária. Eu cheguei no Rio agora, já avisei para minha mulher que Aqui é bom. que é bom, já tô pegando Tá quase só, falando uai. Comecei a falar só para ela, uai lá. Bacana, tô bem feliz de estar aqui. De Já comeu um trem? Já. Aqui na concentração, 15 dias aqui também, né? Cada trem? Direto. E aí você ficou sozinho aqui, foi isso? Aí você curtiu a Toca mesmo, né? Aí eu conheço a Toca Pode seguir. como poucos conhecem, né? Conheço todos os vigias, né? Tomei toda a qualidade de café já que tu possa imaginar à noite. Mas assim, quem dera que minha vida fosse toda assim, né? Eu tivesse toda essa mordomia que o Cruzeiro oferece aos seus atletas, né? Que é, o quarto lá em cima é muito bom. É ruim estar sozinho, mas quando você tem estrutura, televisão, internet, dá para segurar. E você largou o Fluminense. Eu fico perguntando se quando você largou o Fluminense, hoje você vê o Flu decidindo um título, o Cruzeiro não. Passou em algum momento, nossa, vacilei ou não? Não. Era o que você queria, porque aqui você vai ter chance. E futebol tem isso. Tem hora que um lugar venceu o ciclo. Você está no caminho certo? Com certeza, não tenho nem dúvida disso, né? Eu tenho todo o respeito do mundo pelo Fluminense, pelos jogadores que ali ficaram, né? Nesse pouco tempo, mesmo não estando lá, mas disputei alguns jogos e se for campeão, estou torcendo daqui para que seja, porque vai para o meu currículo também, Claro. né? Vamos ser campeão por mim, deixei grandes amigos, mas na vida, eu tenho 33 anos, ganhei tudo que um jogador de futebol pode almejar quando está começando, mas eu sou muito ambicioso num bom sentido, né? Eu gosto de novas coisas, de buscar novos horizontes. Pintou essa oportunidade aqui, né? Não pensei nem duas vezes, né? Já aceitei no começo, aceitei e vim porque se trata de uma grande equipe. Se eu trocasse o Fluminense por uma equipe menor, eu estaria regredindo, né? Mas eu vim para uma equipe grande também e eu estou bastante feliz pela troca que eu fiz. Agora, o Souza é assim, ele começou brincando com a gente, né, e tudo, mas ele é assim o tempo inteiro. Eu tive a chance de estar com ele, com outros jogadores, amigos, e ele sempre chegava, contava alguma coisa, independentemente da equipe que ele estava. Então, essa adaptação, assim, né, do convívio, essa foi fácil, né? Já passa todo mundo ali, já brinca com ele. Passo, todo mundo já chegou, já foi brincando comigo, né? Alguns que jogaram comigo falaram que Vários, né? para tomar cuidado com as brincadeiras, não queria botar apelido porque eu sou meio vingativo nisso, né? Tem uma... Qual que é o apelido? Dá seu apelido aí. O pessoal tá me chamando de sujeirinha, né? Fala que eu não tomo banho. Mas, pelo menos, é os apelidos que você coloca, né? Aí... Eu já avisei para eles não brincar com fogo. Mas você não toma banho, não? Tomo. Pô, sou um cara que tem uma bolsinha que tem bastante coisa, mas é que o pessoal... Tudo aqui que é feio, eles falam que parece comigo. Tudo. Mas estão brincando com fogo. Uma hora eles podem se queimar, né? E Souza, você é um jogador de muita personalidade. E fica às vezes a impressão que em alguns momentos você foi muito polêmico. Você é polêmico ou é transparente? É um cara que se posiciona? É que assim, eu vejo assim, né? Não me vejo tão diferenciado, né? Eu sou autêntico. E no Brasil, né, o pessoal está acostumado
muito com aquela entrevista que pô, tu já pergunta sabendo a resposta. Em cima do muro, né? E tu já pergunta sabendo a resposta que o cara vai te dar. E eu sempre tive minha personalidade. Quando eu tenho uma coisa formada na minha cabeça, eu acho que aquilo é certo, eu não fujo daquilo. E quando você é assim, no Brasil, é polêmica certa, né? Já fui algumas vezes aí, entre algumas polêmicas, mas sempre achando que eu estava certo. E até me provar que eu estou errado, eu vou até a morte, até que me prove ao contrário. E, na verdade, nessa carreira, né, Souza, a satisfação tem que ser dada ao torcedor, né? E o torcedor acaba acreditando muito mais em um cara, em um jogador que se mostra dessa forma transparente, né? Porque se não for no momento em que está acontecendo a história, ele vai ver que lá na frente ele estava certo, né? Isso conta muito, né? A gente viu algumas restrições por parte de dirigentes, de imprensa, em alguns momentos a torcida pode não ter gostado do que você falou, mas lá na frente eles acabaram vendo a realidade, né? Com certeza, é que assim, alguns atletas têm a mania de colocar, quando está mal, tem a vergonha e a humildade de chegar na imprensa e falar que está mal. Eu acho que é bem mais fácil porque o torcedor já fica sabendo do que você está... Jogar limpo, né? do que você está Ou botando. falar, eu estou brigando pela posição, né? Eu quero esse lugar, eu tenho condição. Porque não adianta, tu chegou, alguém vai ter que sair. Né? Essa dia, existe o respeito? Existe, mas alguém tem que sair, alguém vai ficar chateado. Não adianta chegar aqui, eu cheguei, vai jogar 12 jogadores, não existe isso, né? A regra não... Então, o cara tem que ser bem honesto, sincero, né? E essa coisa eu sempre fui, né? Eu sempre comprei essa briga, né? Sempre fui nesse caminho aí. E graças a Deus, até hoje, eu acredito que foi o caminho certo, porque a minha história, ela fala por mim, né? As coisas que eu conquistei sempre foi assim. E vou continuar. Até que me prove ao contrário, eu vou continuar dessa forma. E uma das suas virtudes é a versatilidade. Você veio para jogar onde? É volante, é meia, lateral direito, se precisar no ataque você tá lá também. Qual que é a do Souza? Olha, eu falo que até no gol eu já fui. E o Fábio tá correndo. Eu não quero tirar a posição do Em Fábio. treino ou não? Não, em jogo. Eu estava jogando no CSA, a equipe onde eu comecei, no CSA de Maceió. E estava no jogo, estava ganhando o jogo, de acho 4-0. Tinha feito as 3 substituições. E com... acho que 20 minutos do segundo tempo, meu goleiro se machucou. Como eu ia para o gol nos rachões, acabou sobrando para mim ali. Estatura você tem para goleiro, né? Com certeza, enorme. Ali, tomou gol, não? Não, 4-0, terminei, fiz algumas defesas. Bacana. E dentro das 4 linhas ali, eu só não atuei de zagueiro. Lateral esquerdo, atacante, volante... lateral direito, ala, ala aberto, todas as posições que tu imagina. E aqui você quer jogar de quê? Aqui eu quero estar no meio dos 11. Não tem essa? Não tem essa. Se eu ver que dá pra mim, não sou muito, eu sou nordestino. E graças a Deus que eu estou tendo a felicidade de ver o Barcelona jogar, né, de estar vendo a Espanha jogar, mudando, contrariando totalmente a cabeça de muita gente, né, que não precisa nem ir muito longe, né, qual é o melhor jogador brasileiro hoje em atividade? Neymar. Cara, parece magrinho, deve ter 6% de gordura no corpo. E ninguém para. E ninguém para o cara, né? Graças a Deus estão surgindo novos talentos aí para que mude isso, né? Porque nós estamos perdendo vários jogadores importantes, pelo tamanho, né? Porque o pessoal chega e... E é bom dizer que a gente está falando do tamanho, mas é porque, na verdade, isso tudo tá no contexto, né? A velocidade, que não é a mesma, né? A força física, que aumenta muito o número de faltas, né? A habilidade, que é mais difícil para um cara que é maior. Então, é tudo isso dentro do contexto. Não é que porque você encontra, às vezes, alguém que é um pouquinho mais alto, que é mais habilidoso e tal, mas você muda um contexto tático. E aí se cobra muito dos treinadores também, né? Dentro dessa referência, mas esse trabalho começa lá na base, né, Souza? Quer dizer, o pessoal está se perdendo lá atrás. Lá atrás, porque a gente vive num país que a cobrança é muito grande. Tu convive com a vitória a todo momento. Errou já é. Tá aí tu é treinador. Aí tu tem um meio habilidoso e tem 3 volantes marcadores. Se tu joga para poder não perder, tu vai colocar 4 volantes. Né? E o meia tá se acabando, né? Tá acabando. Tu vê hoje meia, tu conta nos dedos
né? Os meias, o Ganso. Né? Hoje nós temos o Deco, o Montijo. Se tu for analisar aí, são poucos meias. Aí se tu vai falar de volante, tu pega em todo lugar. Tu vai pegar num time aí que tem o brucutu, aquele que sabe jogar. E hoje tem que ter. Hoje pro brucutu também tá ficando para trás. Ah, não, eles acabaram. Também. Porque... Não é isso que tá esse lugar. É tão técnico, né, que o brucutu não tem lugar. Não tem lugar, porque todo mundo se fala muito que o Campeonato Brasileiro do ano passado foi o campeonato mais disputado. Eu acho que foi o nível que deu uma baixada, né? Que abaixou muito. É exemplo do Mineiro, que foi para mim o pior dos últimos anos que a gente teve. Mas é por isso, é isso. As pessoas que trabalham na base têm que ter essa mudança, percepção, tem que ter personalidade. Não adianta formar jogadores que dão pancada, que trombam no outro, porque senão vai ficar esse futebol feio. Né? E qual que é o seu projeto para o Cruzeiro? É ser campeão, somar, ser o líder do grupo? O que você veio na cabeça quando você falou, vou fazer essa opção de ir para o Cruzeiro? Claro, jogar, ser valorizado, reconhecido, mas qual que é a meta que você está traçando? Ser campeão. Ser campeão aqui também. Graças a Deus, sou um cara muito abençoado. Né? Pô, Deus, vou usar aquela frase do baixinho lá, né? Que Deus falou, aquele cara... Ele apontou? Aquele ali é o cara. Aonde eu passei... aonde eu passei, graças a Deus, eu fui campeão. Aonde eu passei. Não teve uma equipe onde eu não passei que eu não tenha sido campeão. Acho que isso me fez... Eu também sou um cara que desde cedo eu não gosto de perder nem jogo de... Campeonato de cuspe. Eu não gosto, eu quero ganhar. E ele é briguento, né, galera? A galera sabe disso, né? Aí ele briga mesmo, né? Pelo meu time, sou chato dentro de campo, eu falo mesmo, eu cobro, sempre no bom sentido, porque eu não posso deixar ver a coisa errada, né? E depois a gente ficar cobrando no vestiário, porque depois que tá no vestiário que acabou ali, não tem como voltar mais. Né? Tem que ser consertado ali na hora. Então eu sou bastante chato, eu cobro bastante. Então, meu pensamento aqui, minha meta aqui é ser campeão, é ajudar sempre, né? E fazer história dentro do clube. Ter uma parcela de contribuição na história do clube aqui. E eu tenho certeza que o torcedor adorou e está acreditando nisso. Queria muito agradecer a sua participação com a gente. É a primeira de muitas entrevistas, sem dúvida nenhuma, que a gente vai fazer com você. Vai ter uma só com seus causos. A Gemara falou que vai ser de causa. Ele é bom de causa, galera. Ele contava muito. Ele nem lembra mais o que ele contou. Um dia eu conto o que ele contou. Vai ser uma só de causa. Não, quando quiser, vai ter que ter demorado. Vai ter que ter demorado. A gente vai fazer um programa inteiro com o Souza, então, tá bom? Tem história. Obrigado. Que isso, obrigado a vocês. Sucesso aí pra você. Obrigado. Valeu demais, querido. Tudo de bom, boa sorte, tá? Que dê tudo certo. Então vamos lá, gente. Vamos girar com Lé pelo mundo? Júnior Brasil. É isso aí, estamos no Supermercados BH, na unidade da Avenida Paraná. Supermercados BH tem sempre um pertinho de você. E claro, o preço é pequenininho, onde o que é bom custa pouco. Tem uma super oferta para o seu domingão de Dia das Mães. Tá aqui, Coca-Cola e Fanta laranja, delicioso para tornar aquele almoço de família ainda mais gostoso. E tem mais opções de refrigerante, todas as marcas, todos os sabores, tem muita coisa gostosa. Olha só, Mate Coro limão, tropical, olha só, cada um mais gostoso que o outro. E só te lembrando, preços pequenininhos. Tem aqui o Guaraná, você também tem o Guaraná Zero, Soda Diet, Pepsi Cola, Suquita, uva, laranja. Tem aqui o Ice, muito gostoso, soda, Pepsi novamente. E você está achando que o refrigerante é pequeno? Olha esse aqui, é tamanho jumbo, amigo. Guaraná e Pepsi, 3 litros e 300 ml. Para aquela família grande e para aquele almoço ficar ainda mais gostoso. E quem está fazendo compra e levando uma Pepsi tamanho mais do que família é a Dimara. É verdade, né, Júnior? Almoço Dia das Mães vai todo mundo, né? Vó, irmã, sobrinhos, todo mundo vai se encontrar. Então todo mundo vai ficar abastecido e com precinho pequenininho dos Supermercados BH. E o almoço ainda mais gostoso. Só te lembrando, os Supermercados BH tem sempre um perto de você. Ofertas incríveis, preços pequenininhos. Supermercados BH, olha pelo mundo, desejando para você um super Dia das Mães. Aquele almoço gostoso e final do Mineiro, que vença o melhor. Valeu, galera!
E o Olé pelo Mundo já girou a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E a gente veio conversar, porque amanhã é final do Campeonato Mineiro, né, galera? E a gente veio conversar com um jogador que já passou pelos dois, né? Isso, Júnior Brasil. O pessoal lembra dele, assim, a referência é um só, mas ele teve nos dois, né? É isso mesmo, Dimara. Jogou pouco tempo no Atlético e facilitar. Goleiro de Deus. Tá lembrado? Claro. João Leite, deputado, excelência. Prazer em recebê-lo no Olé pelo Mundo. Muito obrigado, eu que agradeço, né, de estar com vocês. Parabéns pelo programa, né, que estreia tão bem e contando a história do futebol mineiro, do futebol brasileiro, do futebol do mundo. E nessa véspera aí, né, desse clássico, né, o clássico das multidões, e a gente espera realmente que seja uma grande final do Campeonato Mineiro. E eu tenho que contar pra galera que a gente está aqui pertinho do plenário, porque o João só aceitou esse tempinho, mas veio aqui rapidinho, porque ele fica é lá que ele gosta de ficar. E é por isso que ele tá se dando tão bem assim na política, e a gente tem muito orgulho disso, né? Dessa nova fase do João, nova já de algum tempo, né? Mas que o João faz tão bem como ele fez nos gramados. Você já esteve dos dois lados, né? Coração balança quando estão os dois. Aí tem o América, quem sabe, né, ganhar um título estadual no Centenário. Aí tem o Atlético, essa história toda que você tem lá dentro. O que o João pensa? Eu fico incomodado, né, porque eu tenho assim, muito carinho pelo América. Eu tive uma passagem pelo América assim, emocionante, porque eu cheguei justamente no momento em que o América estava revelando muitos jogadores. É uma prática do América, não é? Revelar muitos jogadores, mas a geração que vinha de Ronaldo Luiz, Ricardo, nossa, eram jogadores de muita qualidade, Palhinha, Euler. Então foi para mim assim, um privilégio jogar no América e ver esses jogadores surgirem. Eu fico assim lembrando, eu tive a oportunidade, né, eu tive o privilégio de jogar com o Luizinho e depois jogar com o Ricardo, né, que era o zagueiro do América, que depois jogou no Palmeiras e jogou no Corinthians. Jogador de um talento impressionante, muito técnico. Ele podia, como o Luizinho, podia jogar no meio campo também. Não brinca que o Luizinho te dava um monte de susto quando ele saía driblando daquele jeito. Fala a verdade. Não tinha nenhum, né? Ele era perfeito, um posicionamento. Que jogador, né? Um jogador inesquecível. E o Ricardo era um jogador com muito talento também, como esses outros jogadores do América eu vi esses jovens nascerem, eles frequentavam minha casa. Tem uma passagem assim na minha vida muito forte, que foi a enfermidade do meu sogro, Dr. Elton Brant Aleixo, e aqueles jogadores do América todos iam doar sangue para ele. E cada vez que Luiz Carlos Marins, né, que era um fortão, né, e Júnior, e tinha um jogador de meio campo, né? Eu chamava ele sempre de Leão. Todos eles iam, Raimundinho, todos iam doar sangue para o meu sogro. E quando eles iam embora e passava aquele sangue para o meu sogro, o homem ficava numa força, né? Então, eu tenho uma lembrança do América assim, muito, muito jóia, dos dirigentes, né? Do presidente Salum. Naquela altura tinha o Zé Flávio, Lana Drummond. O América tem uma estrutura para treinamento. Eu lembro que foi a primeira vez que eu encontrei um time que tinha campo para treinar o goleiro. Específico, específico. Então, depois de jogar... jogar... Porque vocês treinavam lá na vila, aquele campo lá embaixo, né? Depois nós pegamos também a cidade do Galo, mas não tinha toda aquela estrutura ainda. E você tinha um gol móvel para treinar, mas o América tem ainda, né, lá no Lana Drummond, tem muitos anos que eu não vou lá, tem um campo específico para o goleiro treinar. Então, esse encontro Atlético-América eu prefiro nem ir no campo, né, porque eu fico meio assim, eu fico às vezes pensando, puxa vida, o Atlético tem que ganhar porque tem muito torcedor e o povo sofre demais, né? O atleticano é apaixonado, né? Nós, atleticanos, eu tenho que dizer que eu sou atleticano, eu não sou americano. Não, né? São. Eu sou atleticano. A gente sofre demais, né? Eu me pego, às vezes, orando, pedindo a Deus para o Galo ganhar. Deus. Ano passado, aquele negócio de possibilidade de cair, sofrimento total, né? Pedi a Deus demais para o Atlético não cair. Ficava orando, pedindo a Deus, torcendo para o time. Mas me incomoda esse jogo Atlético e América, essa decisão. Seria mais fácil contra o Cruzeiro, não é? Para
torcer à vontade. Deputado, uma questão não tem como fugir de ter sua opinião. Quando a gente fala de goleiro, e até antes de gravar o programa, você fez uma observação, aliás, duas interessantes. A identidade, o goleiro tem uma continuidade, ele é um reflexo do time, o êxodo dos goleiros brasileiros que estão hoje mundo afora. O que está acontecendo? Por que a gente não consegue encontrar goleiro? O Atlético buscou há pouco tempo o Carine, nem de longe solução, e está numa luta, e continua buscando um goleiro. Por que isso está acontecendo? Olha, o goleiro e o time, não é? Eles contam a história antiga do Atlético, de um grande presidente que o Atlético teve, que foi Eduardo Magalhães Pinto, e ele contratou Djalma Dias, contratou o preparador físico da seleção brasileira, Paulo Amaral. Eu morava na Vila Oeste, ia pela linha do subúrbio do trem, que é a linha do metrô hoje. Eu ia assistir os treinos do Atlético no campo antigo do Itaú. E eu via Paulo Amaral dando treinamento. Quantos anos? Isso é 1960 e poucos, Você né? estava com quantos anos? 7 anos. 7 anos? Eu ia com meus primos, a gente ia pela linha para assistir os treinos do Atlético, ver os goleiros do Atlético treinando. E foi muito interessante porque aquele time do Atlético, houve um grande investimento, ele não vencia, tinha dificuldades nos jogos. E eles, no Atlético, eles contam essa história, né? Imagino que é brincadeira, falaram com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo queria saber por que o time não tem resultado. Eu contratei os jogadores, mas falta contratar o entrosamento. E ele responde, onde é que é? Né? Contrata o entrosamento. Que é né? desse moço, né? O entrosamento, ele não tem como contratar, não é? É no treinamento, nos jogos, que vai adquirir o entrosamento do goleiro com sua zaga, não é? A experiência que o goleiro vai adquirindo com os jogos. O goleiro precisa de mais tempo que as outras posições? Precisa, né? Ele precisa, a pressão é muito grande sobre o goleiro. E o goleiro, é interessante que a gente vê, nós tivemos alguns bons treinadores que foram goleiros, né? Está aí o Emerson Leão, Mussula aqui foi um grande goleiro, um grande treinador. Porque o goleiro vê tudo, ele está descansado, ele pode gritar, pode falar, pode orientar, pode mudar a posição de um jogador dentro do campo para melhorar o posicionamento do time. Mas você acha que eles têm essa liberdade hoje? Os treinadores de hoje dariam essa liberdade, João? Que você tinha de virar para sua zaga, para os seus laterais, para o seu volante mudar? Será que eles têm essa liberdade? Se ele não fizer isso, ele morre. Ele vai tomar o gol. Mas ele tem essa liderança para fazer isso? Muitas vezes não. Por isso que o goleiro, ele é diferente. Não é? Eu lembro, muitas vezes você tem um goleiro muito bom nas equipes de base, mas quando chega em cima, ele não repete aquela atuação dele embaixo. Por quê? Porque não dá para ser tímido, não é? Não dá para você não gritar com o seu zagueiro. Aquele cara você tem que impor, você tem que falar, não precisa ser mal educado, mas você é o líder. Ali dentro da área você tem que comandar. Você sabe que eu tenho um filho goleiro, né? É verdade. E às vezes ele fala comigo, joga? Né? Ele está no Ipatinga. Ah, tá. Agora ele veio para Minas. Veio para Minas. Aí, às vezes ele fala comigo, pai, eu falo com ele, como é que foi o jogo, filho? Assim, pai, não veio bola no gol. Aí eu falei assim, mas que ótimo. Ótimo, pai. Sim, é porque você orientou a sua defesa bem. Teve sobra. Ele fala muito? Ele fala muito, ele é um líder, não é? E ele aprendeu desde criança assim. Então, o goleiro, ele tem que ter isso. Agora, para o goleiro ter que ter isso, o restante do time tem que ter, né? O Júnior faz aqui uma análise dos jogadores brasileiros, né? Vamos fazer uma análise dos nossos alas direito, laterais direito. Vamos fazer uma análise dos nossos laterais esquerdos. É o que mais falta. Não é? Então, nós temos um desequilíbrio, nós temos muitos jogadores nessa posição, brasileiros jogando fora bem, o Marcelo, né? Surgiu um jogador muito bom no Benfica agora, que veio do Lille da França, brasileiro, Emerson, é um lateral de muita força. Eles não estão aqui. E nós vemos a dificuldade dos times brasileiros, não é só o Atlético, Cruzeiro, não, de ter alas, de ter jogadores nessa posição. Vale também para o jogador de frente da zaga, não é? Eu vejo muitas vezes, vamos escalar 3 zagueiros. Eu já joguei muito contra time de 3 zagueiros, né? Essa era uma opção dos times europeus. Eu lembro que o Reinaldo era terrível com 3 zagueiros, né? Por quê? O que ele fazia? Ele encostava no terceiro zagueiro da sobra. Bom, não tinha mais impedimento. Matava o impedimento, né? Que ele estava junto com aquele jogador e ficava
no mano a mano. Mano a mano com o Reinaldo, acabou. Era gol nosso, não tinha jeito, podia correr para o abraço. Então, nós não temos nem jogadores especialistas para ser o terceiro zagueiro. Nós, muitas vezes, temos 3 zagueiros plantados lá. Não é essa a perspectiva de você ter 3 zagueiros, não é? Nós não temos mais aqueles times brasileiros, né, que marcaram época, o Flamengo de 80, o Atlético de 77, o Atlético de 80. A referência, né? Nós não temos aquele Cruzeiro, né? De jogadores e de times, Fantástico. né? Times que permaneceram muito tempo, né, naquele time. Hoje os jogadores permanecem 4 meses. O Campeonato Mineiro e já vão embora, o Campeonato Brasileiro já vão embora. Você não tem mais como criar aquele entrosamento, aquele conhecimento entre os jogadores. Agora, João, então já que a decisão é amanhã, né, já que você falou que é atleticano, coisa que ninguém sabia, né, eu queria que você desse um recado então para o torcedor atleticano, para o torcedor americano que vai estar participando dessa final e tudo que a gente sabe que vai envolver, né? Se fala do treinador, do Cuca. Acho que o que está mais tranquilo é o Givanildo nessa história. Queria que você falasse para essa torcida desse clássico e dessa história que a gente vai ver amanhã. Bom, nós vamos assistir um clássico histórico, né? O clássico das multidões. E essa história do Atlético Cruzeiro, ela é muito, do Atlético América, é muito interessante porque o América sai do Atlético, né? Uma dissidência do Atlético, né? E aí é uma disputa ferrenha, né, entre Atlético e América. Talvez o atleticano não sinta muito isso, mas o americano sente, né? Ele quer vencer o Atlético. E com você respeito. vai orar para o título pro Atlético? Pois é, eu vou torcer pro Galo ganhar, mas Vai, incomodado. Ele vai guardar pro brasileiro. Sempre orando pelo Atlético. Bacana. Deputado, obrigado demais. Obrigado pela recebê-lo. oportunidade. Obrigada, Parabéns tive pelo uma- gente que programa, agradece. viu, querida? Parabéns. Sou fã. Parabéns. Você é um dos que a gente tem que fazer o Olé 2, 3, 4. Tem muita Contar a boa. história, tem muita coisa bacana. Adorei estar aqui com o João Leite. E agora a gente vai girar. Vamos lá, Olé? Aproveite, aqui na Cell7 você encontra Viva Internet Móvel para o seu computador, notebook ou tablet. Navega à vontade, sem surpresas na conta, com a maior e melhor cobertura 3G de Minas e do Brasil. E você pode escolher o pacote que melhor se encaixa no seu perfil de uso. É isso, habilite um pacote Vivo Internet Móvel 2 GB e ganhe 50% de desconto na mensalidade por 3 meses. Isso mesmo, 50% de desconto por 3 meses. Ou, se preferir, ganhe 50% de desconto por 6 meses nos planos Vivo Internet Móvel de 5 ou 10 GB. Passe agora mesmo na Cell7 e aproveite. Você encontra uma loja da Cell7 em 7 Lagoas, Rua Laçança e Cunha 24, no centro. Vespasiano, Rua Antônio Silva 10, no centro. Pedro Leopoldo, Rua Comendador Antônio Alves, 608, no centro. Matozinhos, Avenida Bento Gonçalves, 51, Loja 1, no centro. E Lagoa Santa, Praça Marechal Floriano Peixoto, 52, no centro. Telefone 31 3774 7780. Vá a uma loja Vivo mais perto de você. Vivo! Conectados, vivemos melhor. Eu vejo o Olé pelo mundo todo sábado às 10 da manhã. Olá galera, o Mancini está falando aqui. Eu recomendo a vocês todos os sábados às 10 horas da manhã na Bandeirantes. Olé pelo mundo. Um abraço. Adorei o Olé pelo Mundo de hoje, Júnior, foi muito bacana e nós viemos fazer o encerramento aqui em Vespasiano. Mas antes de dar tchau para todo mundo, a gente quer mostrar um pedacinho da entrevista do ex-técnico do Cruzeiro, Wagner Mancini, já foi embora, mas a gente quer mostrar uma coisa especial que ele falou pra gente há mais de 2 meses, né? Isso mesmo, viu, Dilmar? O Wagner Mancini falou que o time do Cruzeiro era limitado, o torcedor tinha que entender a nova realidade e até das dificuldades financeiras. Acompanhe com a gente. O clube, neste momento, atravessa uma mudança muito séria na parte administrativa, na parte de formação de elenco. Então, isso tudo acaba, de certa forma, mexendo com toda a estrutura do clube, que está voltada agora para um encontro dessas dificuldades momentâneas, recompondo para que a gente possa ter um time forte dentro de campo. Então foi isso, agora a gente vai embora de verdade. Vambora? Vai sim. E falando o seguinte, viu, Dilmar? A culpa não é única e exclusiva do Mancini nessa situação sobre esse mau momento do Cruzeiro. A gente tem que lembrar que o time é limitado mesmo e a diretoria precisa agir. E domingo tem Dia das Mães e, claro, tem a super decisão Atlético e América. Para mim, sem favorito. E para você?
Sem favorito, então super final pra vocês. Feliz Dia das Mães. A gente volta sábado. Feliz Tchau. Dia das Mães, que vença o melhor. Valeu, galera! Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.